O vídeo de hoje vai ser bem legal, pessoal, porque a gente vai testar 3 jogos diferentes no PlayStation 5 para ver se o VRR realmente está funcionando. E eu já posso adiantar para vocês que tem pontos positivos e talvez alguns ali não tão positivos assim. E os 3 jogos que eu escolhi são jogos que em alguns momentos têm problemas de desempenho, como por exemplo a queda na taxa de quadros por segundo, que gera mini travamento na imagem, ou até mesmo o efeito de corte. E isso vai ser perfeito para o nosso teste, porque a função do VRR é justamente evitar que esses problemas ocorram ali na tela. O primeiro jogo que eu escolhi foi o Cyberpunk 2077, que inclusive é o jogo que já está ligado aqui atrás de mim, mas antes de ir aqui para o teste junto com vocês, queria antes explicar algumas coisas importantes sobre o VRR. O VRR, pessoal, é uma tecnologia que ajuda a televisão a sincronizar a frequência dela com a frequência do videogame ali que ela está enviando para a televisão. Ou seja, uma televisão sem VRR trabalha ali numa frequência fixa e uma televisão que tem VRR consegue variar a frequência dela de acordo com o que é enviado ali pelo videogame. Vamos então ao exemplo mais prático, pessoal. Essa televisão aqui tem VRR, mas nesse momento ela está desligada, desativado o VRR. Isso significa que a televisão está sempre trabalhando numa frequência fixa. Para ficar mais claro isso, eu vou chamar aqui o contador de FPS da própria televisão e a gente vai ver que está marcando 60 FPS. Entretanto, esse número aqui não é exatamente o FPS do jogo. Esse número aqui é a frequência com que a televisão está trabalhando. E como nesse momento aqui o VRR da televisão está desativado, esse número aqui nunca vai variar. Eu, por exemplo, agora, pessoal, se eu começar a mexer a câmera dessa forma assim, eu vou ver que em alguns momentos, quando a câmera vai em direção à porta ali, ó, de fora, eu consigo ver uma pequena travada que às vezes dá. Quando a câmera vira em direção à porta, mais ou menos agora, eu consigo ver um pequeno engasgo, ou seja, tá caindo sim o FPS nessa cena aqui. Esse contador não tá variando porque, como eu falei, o VRR está desligado. E esse contador aqui não é de FPS, é a frequência da televisão. Então, nesse momento, o jogo podia cair até para 1 FPS. Esse contador sempre marcaria 60, porque isso aqui não é o FPS e sim a frequência com que a televisão está trabalhando. E como o VRR está desligado, a TV sempre vai trabalhar aqui numa frequência fixa. Só que agora vai vir a parte legal que vai facilitar o entendimento, pessoal. Porque agora eu vou aqui no menu do PlayStation, vou ativar o VRR, vamos lá, tela e vídeo, VRR, vou deixar no automático, vou habilitar aqui. E agora vocês vão ver que o número aqui vai mudar. Por quê? Porque agora que a televisão está com o VRR ativado, a televisão vai adaptar a frequência dela de acordo com o que é enviado pelo videogame. Então antes estava sempre em 60, né? Porque o VRR estava desligado. Só que agora vocês vão ver que vai ter uma variação, ó. Aqui está marcando 59. Entretanto, eu vou girar a câmera aqui, ó. E vocês vão perceber que vai cair, ó. Vamos ver. Não caiu, mas em algum momento vai cair. Vamos lá, 59, 59. Ó, caiu ali para 57, vocês viram que teve uma variação já, ó. Vamos ver se vai cair de novo, agora não caiu, 59, 59. 58, teve outra variação ali. Então o que está acontecendo agora é que quando a taxa de quadros por segundo cai, a televisão está se adaptando à frequência que está caindo, ó, 59, 59, ó, foi para 56 agora. Então o que acontece é que agora com o VRR ativado, quando a taxa de quadros por segundo cai ali no videogame, a televisão consegue se adaptar à frequência, dessa forma evitando possíveis engasgos ou efeito de corte na tela. Inclusive nessa cena, por exemplo, se eu ficar girando a câmera, eu consigo confirmar que aquela travadinha que estava dando antes não está mais acontecendo quando eu viro para essa região da tela. Ou seja, o VRR realmente está funcionando nesse jogo e nessa cena em específico ela está ajudando a evitar o engasgo que eu estava vendo anteriormente, tá? Eu não sei se pelo YouTube vocês conseguiram perceber antes o engasgo que estava acontecendo, mas estava acontecendo sim um engasgo que agora não está mais ocorrendo nessa cena. Também vale pontuar, pessoal, que nesse momento aqui com o VRR ligado, se por acaso aí pelo YouTube parecer que está dando algum travamento, é efeito da câmera, tá, pessoal? Aqui pra gente está fluindo legal agora com o VRR ativado. Enfim, pessoal, agora então vocês entenderam o que é o VRR e vocês viram que no primeiro teste funcionou certinho, tá se adaptando ali à taxa de quadros por segundo do jogo e evitou a travadinha que estava dando anteriormente nessa cena. Vamos então agora pro segundo jogo, galera. O segundo jogo que eu vou testar aqui, que é esse aqui, o Workfest, um jogo de corrida bem legal, inclusive. Esse é um jogo aqui que de forma geral tem um desempenho bom, mas em algumas corridas, em alguns pontos em específico, tem uma variação na taxa de quadros por segundo que inclusive gera aquele efeito de corte na tela que eu vou tentar mostrar para vocês. Nesse momento aqui o VRR está desativado, então o problema possivelmente vai acontecer, tá? Ele não acontece o tempo todo, é só em algumas regiões da pista.
Eu vou deixar os carros me passarem aqui, lembrando que o VRR está desativado. Mais para frente, aqui na sequência, vai ter uma curva onde a taxa de quadros por segundo vai cair e vai dar um efeito de corte na tela. Se por acaso pelo YouTube vocês não conseguirem identificar, não tem problema, porque a gente vai separar certinho uma foto específica para mostrar isso, tá? Mas vamos ver se dá para mostrar aqui para vocês. É umas 3 ou 4 curvas para frente que dá o problema, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar esses carros na minha frente, não vou passar eles, não todos pelo menos, porque assim sobrecarrega mais o jogo, tem mais chance de dar o defeito para vocês observarem. Ó, e na próxima curva aqui na frente, onde tem as placas. Ó, até já deu uma pequena travada agora, mas vamos ver se vai dar aqui de novo, vamos lá. É na hora da curva. Ó, eu não sei se vocês conseguiram identificar, mas teve umas pequenas travadas e uns efeitos de corte. Se vocês não conseguiram identificar, não tem problema, porque a gente separou uma imagem, que é essa que vocês estão vendo agora, para ver isso com mais clareza. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ativar o VRR. Ah, um detalhe importante, né? Se eu chamasse o contador de FPS nesse momento, ia estar sempre marcando 60, porque o VRR está desativado, então a frequência da televisão não está variando. Agora eu vou aqui para o menu do jogo, do PlayStation, tela e vídeo, e vou ativar. Se o VRR estiver funcionando, ele vai se adaptar e vai evitar que aquele efeito de corte aconteça novamente. Então vamos lá para cá, eu vou reiniciar a corrida, reiniciar. Sim, desejo reiniciar. Lembra ali da hora da curva, né? Era onde tinha umas placas, provavelmente vocês vão ver o contador de FPS caindo ali novamente. Mas o que tem que acontecer é aquele efeito não acontecer mais. Vamos deixar os carros passar a gente aqui. Esse é um jogo de corrida bem legal, galera. Tem uns efeitos de destruição muito bom. A física também é muito legal. Quem gosta de jogos de corrida nesse estilo, eu recomendo bastante. Mas vamos continuar aqui. 59 FPS. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, é a próxima curva ali das placas, ó. Vamos ver se vai cair, tá em 59, 59 o contador, ó. Caiu já para 58, vamos ver se vai cair mais. 55, ó, galera, 58, 59. Então, de fato, caiu o FPS exatamente naquela parte ali. E como vocês viram ali, o efeito de travamento não aconteceu na tela. Então, mais uma vez, o VRR fez o trabalho dele, se adaptou à frequência correta e eliminou o problema nessa cena. Então, mais uma vez, o VRR foi aprovado nessa parte. Agora a gente vai para o terceiro jogo e eu já adianto que nesse terceiro jogo, o terceiro teste, vai ter algumas diferenças, tá? Inclusive, pessoal, se aqui não estiver muito bem focado é porque a câmera está meio que focando em mim, tá? Mas eu acredito que mesmo que esteja meio desfocado, vocês consigam ver aqui que está 59 quando tem as quedas, pelo menos eu espero. Mas enfim, vamos agora para o terceiro jogo. Antes de ir aqui para o teste desse último jogo, pessoal, lembrando que se vocês são novos aqui no canal e estão procurando uma televisão, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente aparecem promoções de vários produtos, incluindo televisões. Sempre que aparece um produto, uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, é de graça para entrar. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. E também lembrando, pessoal, se vocês chegaram nessa parte do vídeo, estão gostando, estão achando legal, não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando um gostei, também colocando um comentário e se inscrevendo no canal se você é novo por aqui, para estar apoiando a gente. Valeu demais aí pelo apoio. Mas enfim, pessoal, vamos aqui para o terceiro teste. Esse aqui é o jogo Planet Coaster. O VRR nesse momento está desativado, então se eu chamar o contador, vai ficar sempre marcando 60 aqui. Nesse jogo, galera, eu já posso adiantar para vocês que a taxa de quadros por segundo cai mais que os outros, tá? Eu consigo ver claramente, dando umas mini engasgadas, não sei se dá para pegar aí na câmera, mas eu consigo ver claramente que tá dando sim várias pequenas travadas bem chatinhas, inclusive. Vamos agora então ativar o VRR e ver se vai mudar alguma coisa nesse jogo. Vamos lá, tela e vídeo. Lembrando que se o VRR estiver funcionando certinho, 100%, era para evitar completamente aqueles engasgos. Então vamos lá, agora está ativado e eu vou voltar aqui para o jogo. E se eu começar a fazer essa mesma movimentação agora, eu até consigo perceber que teve uma melhora, pelo menos a minha sensação é que teve uma melhora, mas os engasgos não foram 100% solucionados, tá? Eu consigo ver claramente que em vários momentos ainda está acontecendo, não sei novamente aí se vocês conseguem ver, mas eu consigo ver que ainda está acontecendo, apesar de ter melhorado. Inclusive aqui o contador de FPS, vocês também podem ver que está oscilando bem mais se comparado àqueles outros jogos. Só que agora vem então uma questão, pessoal. Por que nesse jogo aqui o VRR não conseguiu solucionar 100% o problema? Porque eu ainda estou vendo pequenos engasgos, sendo que eu não deveria estar mais observando isso. Tem duas hipóteses. A primeira é que esse jogo aqui
como ele está variando mais a frequência dele, né, a taxa de quadros por segundo, o videogame estaria tendo uma dificuldade maior para fazer com que o VRR de fato funcionasse certinho. Essa é a primeira teoria, tá? Algumas pessoas até poderiam falar, pô, mas será que não é a televisão? Não é a televisão, porque eu já testei esse jogo em outras televisões com VRR e o problema continuou. Existe, entretanto, pessoal, uma segunda hipótese do porquê o problema não foi 100% solucionado nesse jogo aqui, tá? É uma teoria que eu vi na internet, eu vi testes sobre isso, eu fiz os meus próprios testes também, e parece que, de fato, esse é um motivo real, que é o seguinte. Se tu estiver jogando um jogo aqui no PlayStation 5 e ele cai de 60 FPS para 55, tudo bem, o VRR faz o trabalho dele. Se cai de 55 para 50, sem problema, continua funcionando. Se cai de 50, por exemplo, para 48, continua funcionando. Entretanto, se o FPS do jogo cai para menos de 48, automaticamente o VRR no PlayStation 5 ele é desligado e desabilitado. Então, quando o jogo cai para menos de 48 FPS, o VRR é desabilitado e os engasgos continuam acontecendo. Daí eu sei que algumas pessoas até podem questionar, pô, mas aqui no contador de FPS em nenhum momento ficou abaixo de 48. Então, se sempre ficou acima, sempre deveria ficar funcionando. Entretanto, tem uma pegadinha aqui que é o seguinte, pessoal. Quando o FPS abaixa de 48, por exemplo, chegando no 47, 46, 45, o VRR é desativado, e quando é desativado, automaticamente o contador volta para 60, que no caso aqui está mostrando 59, que é a frequência, digamos, original do jogo. Então sempre que o FPS do jogo chegar a 47, 46, 45, nunca vai chegar a mostrar esses números aqui, porque nesse momento automaticamente o VRR não está mais funcionando, então o contador vai me mostrar 59. Mesmo o jogo estando abaixo de 48, inclusive mostrou 48 ali por um momento. 48 de novo, viram? E quando abaixa para 47, 46, automaticamente volta para 59, porque o VRR é desativado e a televisão perde a capacidade de, digamos, sincronizar a frequência dela. É importante mencionar, pessoal, que esse limite do VRR, até onde eu pesquisei, existe também em outras plataformas. Entretanto, pelo que eu pesquisei, no caso do Xbox, que também tem VRR, parece que o limite lá não é de 48, parece que é em torno de 49 ou 30, ou seja, no caso do Xbox, pelo menos nessa característica específica, parece que o Xbox tem uma maior vantagem, porque ele trabalha ali numa taxa de quadros por segundo mais ampla, digamos assim. No PlayStation, se chegar a 44 FPS, o VRR é desabilitado. No Xbox, como ele aguenta lá 40 ou 39, lá ainda estaria funcionando, por exemplo. Então, no caso, pelo menos nessa característica em específico, parece que o Xbox até o momento tem sim uma vantagem, tá? Porque o PlayStation 5, quando abaixa de 48 FPS, VRR é desligado, e no Xbox, para ser desligado lá, até onde eu pesquisei, tem que chegar a 40 ou 39, então pelo menos nesse detalhe lá é melhor. Tem uma outra coisa que eu também acho que é importante levar em consideração, tá, pessoal? A Sony falou que o ideal seria que os jogos recebessem atualizações por parte dos próprios estúdios para o VRR de fato funcionar certinho. Entretanto, a Sony também falou que mesmo que o jogo não tenha nenhuma atualização, o VRR também funciona. Inclusive, os 3 jogos que eu testei hoje são jogos que não tiveram nenhuma atualização, e como a gente viu, mesmo sem atualização, está funcionando. Só que daí eu posso levantar aqui uma hipótese, que no caso é mais uma torcida, que é o seguinte: talvez os jogos que não receberam atualização funcionam até 48 FPS, e talvez jogos que receberem atualização consigam funcionar como o Xbox funciona, por exemplo, chegando até o limite de 40 ou 39. Entretanto, essa é só uma torcida minha, tá? Existe uma grande hipótese também, uma grande chance de fato disso aqui ser um limite do PlayStation 5. Se for, eu não sei por que acontece, não sei se a Sony consegue melhorar, mas existe sim a hipótese de que por algum motivo todos os jogos, ao chegar abaixo de 48, o VRR ele é 100% desligado. Então, resumindo, pessoal, pelo que a gente viu aqui, viu nos testes, o VRR de fato está funcionando, inclusive em jogos que nem sequer foram atualizados. Entretanto, como a gente viu aqui, tem esse pequeno detalhe que é um pouco negativo, digamos assim, que ao chegar abaixo de 48 FPS, o VRR é desligado. Então essas pequenas travadas ou efeitos de corte vão continuar acontecendo em jogos que abaixarem de 48 FPS. Um outro detalhe importante, tá?
Apesar desses 3 jogos que eu testei hoje não receberem atualização e terem funcionado VRR, no caso aqui desse último jogo não 100%, eu acho válido mencionar que nem todo jogo de fato vai estar funcionando, tá? Por exemplo, nos jogos que funcionam via retrocompatibilidade, ou seja, nos jogos de Play 4 que rodam no Play 5 via retrocompatibilidade, o VRR nem sequer é ativado, tá? Pelo menos nos jogos que eu testei não é ativado. E também pode ser que exista sim alguns jogos feitos pro PlayStation 5 que o VRR também não está funcionando. Por exemplo, no jogo Horizon Forbidden West, o jogo de PlayStation 5, o VRR lá não está funcionando, tá? Então, dependendo do jogo, independente de ter recebido ou não alguma atualização, algumas exceções podem acontecer de o VRR nem sequer estar funcionando. No caso do Horizon Forbidden West, como é um jogo exclusivo da Sony, eu imagino que em algum momento até eles façam alguma atualização para acrescentar lá. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, gostaram, não gostaram? Se tiverem gostado, não esqueçam aí de dar um gostei, também tá entrando no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, vai estar aqui embaixo diariamente, aparece promoções muito boas, incluindo de televisões, e contamos aí com o apoio de vocês. Também coloca a opinião aqui embaixo no campo de comentário, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, talvez alguma informação que eu desconheça, fiquem à vontade para acrescentar aqui embaixo no campo de comentários, para estar aqui complementando esse vídeo. Então, de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado aqui do vídeo, valeu, falou e até a próxima!